Começando então a segunda parte do Welfare State da aula de hoje. Como eu tinha dito, acabado no vídeo anterior, essa questão da promessa da cidadania, ela não envolve, como eu disse, uma abolição completa das diferenças entre os homens, Mas eu disse para vocês, olha, se por acaso as mesmas oportunidades as pessoas tiverem, as desigualdades talvez não fossem tão relevantes, ok? Porque uma das coisas que se fala hoje no Brasil é que falar, por exemplo, em meritocracia, a ideia de mérito, a pessoa, por exemplo, a ideia de self-made man nos Estados Unidos, procurem sobre isso, tá? É justamente pensar o seguinte: mas o fulano ele chegou a um cargo relevante, um cargo público relevante, o fulano outro se tornou médico, um médico conceituado e tal, e não é que não haja um mérito da pessoa ter buscado, não é isto, mas é que esse mérito ele deve ser relativizado se a pessoa teve todas as oportunidades do mundo enquanto outras não tiveram, Então, por exemplo, na minha época, assim, era muito disputado entrar, e eu consegui entrar, fazer vestibular na Federal do Rio Grande do Sul e tal, Na minha época não tinha cotas, não tinha ProUni, enfim. O acesso era bem mais difícil do que para vocês agora, o acesso ao ensino superior. Só que eu vim de uma família de classe média e tinha acesso, por exemplo, a um colégio particular, a melhores livros, a uma educação melhor. Significa, então, que na hora de disputar uma vaga, eu tinha uma vantagem sobre outros candidatos que talvez não tivessem as mesmas possibilidades do que eu, o que relativizaria o mérito em ter ingressado na URGS, por exemplo. Então, eu dei um exemplo pessoal só para mostrar para vocês que muitas vezes a gente fecha os olhos para as desigualdades, Então o cara lá é pobre, miserável, da favela, e daí, mas o cara tem que conquistar por mérito próprio. Sim, só que o caminho a ser percorrido por ele é um caminho mais longo do que uma pessoa que já nasceu de uma família que deu oportunidade a ela, Não é também só uma questão financeira, isso complica, pessoal? Porque às vezes tem pais que têm de famílias mais ricas que não se importam tanto com a educação no filho, ao passo que mães, às vezes, fazem muito mais pobres, fazem um papel relevante na hora de cobrar dos seus filhos também um desempenho escolar melhor, por exemplo. E no caso, então, às vezes nós temos uma promessa de welfare, uma promessa que não se cumpre, No caso brasileiro, às vezes isto ocorre. Então agora, pessoal, eu vou dizer para vocês, por exemplo, uma lei extremamente famosa que foi citada naquele livro que eu falei do Marshall, que é a Poor Law, para vocês verem como era tratado a questão, por exemplo, da pobreza, dos séculos XIX. Na verdade, a Poor Law teve mais de uma Poor Law, tá? Teve várias Poor Law. Só que naquele momento, o bem-estar social servia, a ideia de welfare state servia apenas, às vezes, a pessoas miseráveis. Em que sentido? A pessoa era recolhida em alguns internatos, existem até hoje, existe uma documentação sobre isso no caso inglês, tá? Só que ela não tinha alguns direitos, justamente, já que tu é miserável, nós vamos te internar aqui, é quase como se fosse, não diria uma prisão, mas é quase como se fosse porque é uma internação obrigatória, E a pessoa ficava altamente estigmatizada, Então, naquele momento, qualquer ideia de combater pobreza, e isso nós estamos falando até o século XIX, não era vista como um direito, e sim como uma concessão que o Estado dava ao indivíduo, tá? E o indivíduo não teria que abdicar, enfim, de outros direitos. Tá? Então, é como se fosse no Brasil dizer, tu é miserável, tu é pobre, tu é morador de rua, então vamos te internar obrigatoriamente, tal, mas tu vai perder alguns direitos, por exemplo, direito ao voto, e outras questões relacionadas a direitos. Então, a maneira como era vista, revejam, não era uma maneira de cidadania, mas sim como uma
uma concessão que o Estado, uma maneira que o Estado tinha que lidar com os pobres, e não era uma maneira como a gente nos últimos anos tem se acostumado. Isso aqui é uma coisa importante, eu já falei sobre isso, mas eu repito, tá, gurias e rapazes? Pensem no seguinte: o welfare, ele é mais, isso aqui é uma questão essencial, botem isso na cabeça de vocês, tá? Ele é mais do que uma correção capitalista, né, de atenuação do conflito de classes, né? É aquele colchão, né, entre as classes sociais. Porque muitas vezes, se tu faz um welfare state, um estado de bem-estar social mal pensado, e eu vou dar alguns exemplos na aula e tal, né? Um exemplo, por exemplo, é tu de repente ter um sistema previdenciário que privilegia algumas certas camadas da população em relação a outras, tá? Tu mesmo cria uma estratificação social. Como assim, professor? Deixa eu explicar uma coisa. Vocês nunca pararam para pensar que alguns benefícios sociais, quando tu dá em demasiado ou alguns direitos, tá? E aí alguns já vão citar como privilégios para algumas pessoas, tu está, de certa forma, estratificando a sociedade. Um exemplo bem fácil para vocês entenderem, que é o que a gente está vivenciando e talvez alguns de vocês recebam, ou a família de vocês recebeu, é o chamado auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi, né, para ajudar as pessoas, enfim, na época de pandemia, e criou lá as condições para que as pessoas pudessem receber. Evidentemente, como é um programa imenso, há falhas na fiscalização, então pessoas que não tinham esse direito de receber acabam por receber. Outras pessoas que estão muito mais próximas do público-alvo desta política pública não estão recebendo. Ou seja, é uma confusão dos infernos. Essa é a verdade. E aí, a minha grande crítica ao auxílio emergencial é justamente tu ter negado acesso a pessoas, inclusive da minha família, que eu conheço bem proximamente, tá, pessoal? Que teriam talvez o direito, mas por uma questão muito burocrática e específica não puderam ter, ao passo que outras pessoas, principalmente as pessoas onde eles não conseguiram cruzar dados de uma maneira mais clara, acessaram um auxílio emergencial. Ou seja, tu cria um extrato onde alguns merecem ou alguns recebem um auxílio e outros não. E isso é extremamente perigoso, tá? É por isso que faz sentido uma crítica às vezes dos liberais, dos neoliberais, a um welfare state mal aplicado, que o Estado começa a criar injustiças. Então, muitas vezes isto ocorre, tá? Como eu disse para vocês, né, pessoal? Se todo mundo tivesse as condições básicas em alimentação, moradia, educação, saúde, o restante do que elas poderiam, né, não seria tão relevante assim. Aí eu pergunto para vocês, essa pergunta, infelizmente, né? Infelizmente eu não tô aqui. Essa é uma das falhas, né, do ensino assim com aula gravada, porque eu gostaria que vocês interagissem comigo. Eu sempre faço esse tipo de interação quando eu chego nessa parte aqui da aula. Qual é o problema, pessoal? Num país como o Brasil, pensem assim, tá? Parem o que vocês estiver fazendo, prestem atenção, por favor, tá? Senão vai cair cabelo e vai cair unha. Sim, é maldição de professor, tá? Prestem atenção. Qual o valor de alimentação que vocês acham que é necessário para um adulto viver no Brasil? Aqui, pessoal, eu já ouvi respostas que variavam de R$300 até R$1.000, tá? Eu já dei essa aula umas 4 vezes. Aí, a grande questão é isto, pessoal. Primeiramente, eu sou da ideia de que se nós estamos falando de um mínimo, nós estamos falando de um mínimo em que as pessoas tenham condições de dignidade para conseguir, né, ter uma alimentação satisfatória. É evidente que
o Brasil regionalmente, a cesta básica, por exemplo, difere em termos de valores. O Brasil é um país muito grande, mas vamos pensar aqui a nossa região, a região aqui do Alto Uruguai Gaúcho, o Rio Grande do Sul. Eu talvez estimo que talvez para ter uma dignidade, um adulto precisasse de, no mínimo, R$500 para ter como alimentação. Né? Vocês aí, às vezes algumas já fazem compra, já sabem o valor das coisas. Houve uma inflação dos alimentos esse ano, né? Então, a gente sabe que alguns brasileiros não têm R$500 de renda per capita familiar. Ou seja, né, se a gente somar toda a renda da família, às vezes não chega a R$500 se a gente dividir pelo número de pessoas. Principalmente quando tem muitas crianças. Então, o que eu diria para vocês é, talvez falte esse mínimo no caso brasileiro. Ok? Quantos anos de estudo são necessários? Hoje no Brasil, a média de anos de estudo de adultos no Brasil é de 8 anos. Será que o Estado fornece um volume de anos, um volume de estudo satisfatório? Né? Vocês já têm ensino médio, todos que estão me ouvindo aí, né? Mas nem todo mundo tem, mesmo sendo adulto. Quantos metros quadrados de moradia a gente deve ter por indivíduo, né? O que a gente deve garantir, né? Ou a gente não deve? Isso é uma questão que eu gostaria que vocês pensassem entre vocês, porque isso, como eu falei para vocês, ela é mais do que simplesmente uma discussão de bem-estar social. É uma discussão de justiça social, né? Para alguns neoliberais ou para algumas pessoas muito, os chamados liberais extremos, libertários, às vezes em algumas traduções para o inglês, eles vão dizer o seguinte, um autor como Nozick, por exemplo, procurem aí, Robert Nozick. Não, o Estado não tem que dar nada disso aqui ele tem que dar. Isso aqui é zero, né? Não vamos se esquecer que antes de alguns programas como o Bolsa Escola, Bolsa Família e tal, etc., essa ideia de renda, até o final da década de 90 não existia, não dava, né? Até o final da década de 90, os anos de estudo necessários não chegavam nem a 7. Né? Muitas pessoas, por exemplo, aqui não têm nem moradia né? É um déficit de moradia muito grande. Se calcula um déficit de moradia superior a 5 milhões no Brasil. Tá? Então, dito isto, é importante a gente pensar sobre isto, né, pessoal? Pensar como é que a gente quer e que tipo de Estado a gente quer dar. Claro que se a gente der demais aqui, por exemplo, um valor muito alto para as pessoas se alimentarem, uma casa muito boa para as pessoas morarem, digamos, todo mundo tem uma casinha boa de 50 metros quadrados. Né? Mas espera aí, será que a gente deve chegar tão longe? Porque isso também tem efeitos macroeconômicos. Daqui a pouco a gente dá tanta coisa que as pessoas não produzem. E aí nós geramos improdutividade. Que esse é um argumento muito claro para quem fala mal ou para quem não gosta de estado de bem-estar social mais robustos, dizer que se tu incentiva demais as pessoas a terem renda mínima, a terem moradia, a ter uma saúde e uma educação muito boas, as pessoas começam a se perguntar por que eu vou trabalhar. E isto pode ter um problema, segundo essa argumentação, evidentemente mais vinculada ao neoliberalismo, né, de crítica ao estado de bem-estar social. Ok? Então, pessoal, agora, no próximo vídeo a gente vai falar então um pouco como é que funciona a cronologia dessas políticas, né? Como é que elas foram sendo implementadas ao longo do tempo, né, dentro do welfare state.